De papinho sempre, mas nunca de bobeira. Convidei aqui meu amigo, meu irmão, futebolista carioca, LP Fader, ou Felipe Araújo agora, né? Mano, atualmente era Araújo Felp, que eu perdi meu Araújo Instagram. Felp perdeu porque, mas não, assunto para outro dia. Isso aí. Vamos falar sobre o que a gente se propôs a conversar aqui, o racismo no futebol. Tem algo a falar assim já de cara? Recentemente a gente teve esse caso do Luiz, do Palmeiras, que trouxe à tona essas pautas, tanto com Vinícius Júnior, Daniel Alves, todos esses casos de racismo aí a partir do futebol, que na maioria deles é quando tem um envolvimento determinadamente mundial, não é totalmente nacional, na maioria dos casos. Cara, infelizmente, o racismo ele é estrutural. Assim como no Brasil, em todos os países, no mundo inteiro, o racismo ele sempre existiu, ele sempre esteve lá, só que ele vem à tona quando a vítima ela confronta o agressor. E é uma questão muito recente, porque antigamente a gente não tinha isso. Tipo assim, Pelé. Pô, é provável que o Pelé sofreu racismo pra um caralho, mas nunca chegou a falar nada assim sobre. Acho que o que falou dele foi comentário de que aconteceu, mas que ele não trazia isso a público. Cara, aí que tá, tipo assim, como posso dizer, a gente não precisa nem ir muito atrás, mano, porque com certeza ele sofreu. Só que no tempo dele era um racismo velado, no caso, né? Não é nem velado, mano, era quase que normal. Tipo assim, talvez, bem provável, a palavra racismo nem existia. Entendeu? Ou seja, esse preconceito, essa agressão por conta da cor da pele, ela acontece desde quando acabou a escravidão. Acabou a escravidão. Desde um pouco antes, né? Porque... Entendeu? Então, tipo assim, a partir do momento que o homem negro se tornou livre, usando aspas, porque a gente sabe que acontece ainda muitas coisas nesse sentido, o racismo ele acontece. E quando a vítima ela tem uma exposição mundial, que, querendo ou não, jogador de futebol, ele tem uma exposição mundial. Ele é o produto principal do maior esporte do planeta. Ele é o produto principal de um mercado que movimenta bilhões de euros todo ano. Então, quando a vítima ela é desse meio e a vítima ela confronta o agressor, aí surge o espanto. Porque se você puxar um pouco para trás, você lembra, o Daniel Alves sofria racismo. Uma vez jogaram uma banana no gramado para ele pegou a banana, comeu e bateu o escanteio. Que subiu até aquela hashtag na época que a hashtag somos todos macacos, essas coisas que era mó modinha. Então, tipo assim, foi uma forma de combater? Sim. Não, acho válida, sim, mas tipo assim, não foi... Mas você não vai de confronto. Não vai direto, assim, igual... Isso aqui eu não aceito. Igual... Isso você não pode fazer. Igual está sendo pautado agora com Vinícius Júnior, que ele tem sido representante dessa luta antirracista relacionada ao futebol. Sim, sim. Isso foi o que ele fez. Ele foi de encontro aos agressores. Não, isso aqui eu não aceito. E o mais importante, mano, ele não abaixou a cabeça. Uhum. E aí é construído em torno dele. Mas ele é um cara provocador. Mas isso aí que você faz me provoca. Por que te provoca? Eu não posso tentar te driblar? Se eu tenho habilidade para isso, Ronaldinho fazia isso. Entendeu? Muita gente antes dele fazia isso. Beckham fazia isso. Mas eu não posso. Messi faz isso. Mas eu não posso. Eu não posso tentar te driblar. Eu não posso meter um gol em você e dançar. Ronaldinho dançava, porra. Era alvo? Com certeza. Só que era outro tempo e ele também não quis enfrentar essa onda. Entendeu? Então,
Já que o Vinícius decidiu combater isso, mano, ele vai ser alvo direto, pô. Mano, penduraram um boneco dele enforcado numa passarela, porra. Foi o Atlético de Madrid, né? Sim, aí vem uma coisa que aconteceu no último jogo da Champions. Atlético e Real Madrid, jogo de volta. Real Madrid venceu o jogo de 1-0 e estava perdendo o jogo de volta por 1-0. Mbappé faz uma jogada, sofre um pênalti. O batedor do Real Madrid é o Vinícius Júnior. E aí ele vai bater o pênalti. Naquele estádio, contra aquele time, que é um dos times que mais perseguem ele. Foi o do caso do Valença? Não, o Valência é outro time. Foi outro, né? É outro caso. Perdão. Mas eu acho ainda que a torcida do Atlético ainda é mais cruel com ele do que a torcida do Valência. E aí, porque até pela rivalidade madrilenha ali do Real Madrid ou do Atlético, eles acabam sendo mais ofensivos com o Vinícius Júnior. E aí o Vinícius Júnior vai ter o pênalti e ele perde aquele pênalti. Mano, com certeza, nervosismo a mil. Ninguém é de ferro, tá ligado? A gente fez de carne e osso. Acontece, né? Acontece, mano. E, assim, quantas ofensas ele já não tinha chutado naquele jogo ali? E aí ele erra o pênalti, mano. O jogo vai pra prorrogação. Se encaminhando para os pênaltis, ele pede para sair. E aí, assim, caralho, o principal jogador do time pediu para sair. Antes da cobrança de pênalti. Principal, entre aspas, hoje em dia tem o Mbappé, que acaba dividindo com ele, até carregando mais que ele, até por ser o talento geracional maior, acaba sendo mais, até mais que o Vinícius Júnior. E aí ele pede para sair e entra o Endrick, entra mais um jogador que eu esqueci quem era. E aí, mano, todo mundo, porra, caralho, pediu para sair por quê? Pipocou. Pipocou. Mano, você põe no lugar dele. Tudo bem, mano, você carrega 7, tá ligado? Camisa 7 do Real Madrid é 10 para eles. Só que você tá num ambiente totalmente hostil a você. Entendeu? E você errou um pênalti que traria a vitória para o seu clube e o seu clube não passaria por aquilo ali. Da disputa de pênalti, querendo ou não, é tenso, mano. É tenso pra caralho. E aí ele pediu para sair. Real Madrid passou nos pênaltis. Mas ficou aquela nuvenzinha. Fica aquele climazinho meio estranho. Pipocou, amarelão. Fala muito e não resolve. E tipo assim, você teria esse mental de estar ali? E se ele erra de novo? Cara, tipo assim, é muito difícil estar ali, chegar ali com esse culhão, com essas coisas, porque, tipo, a perspectiva do racismo, mano, tipo, joga a gente a nada. A intenção do racismo é isso, joga a gente a nada. Então, você tá num ambiente desse, com praticamente metade do estádio te xingando, essas coisas, é uma pressão, tipo, surreal. Então, tipo, pesa demais. Eu acredito que, tipo assim, em todos os casos que já aconteceram, eu acho que, tipo assim, isso foi o mais abalador. Porque, tipo assim, não é uma pessoa te chamando de macaco, não é 2, não são 10. Às vezes é, tipo, mais de 10 mil pessoas te chamando de macaco. Então, tipo assim, às vezes a gente consegue se blindar, se proteger de 1, 2, 3, mas nem sempre de todo mundo. E as pessoas são influentes, as pessoas influenciam muito. Eu acredito que, tipo assim, esse fato da influência ele é muito necessário para isso, da mesma forma que o Vinícius Júnior ele está sendo influente a ponto de outras pessoas reclamarem também. Então, ele acaba sendo a cara, né, dessa campanha, mas o pior, eu acho que quando você sofre o racismo, o pior de tudo é você ver a impunidade. É você saber que o que está acontecendo com você é um crime e você saber que aquela agressão não vai dar em nada.
Cara, tipo assim, eu vi vendo também que tem a percepção de que alguns países o racismo não é considerado crime. Aí, como uma parada que se trata de um futebol mundial com atletas do mundo inteiro, não tem um consenso político para balancear essa questão. Já que em determinado lugar é crime e em outro não, tipo assim, tinha que ter uma conduta de que isso pode, isso não pode em relação a respeito a outra cultura. Sim, concordo com você, seria o ideal, olhando pelo lado dos direitos humanos. Só que a gente tem que entender que, infelizmente, o poder ele é branco. Então, se eu estipulo uma lei que taxa o racismo como crime e não como uma... Esqueci, não me fugiu a palavra. Não como uma infração, eu vou estar, às vezes, me prejudicando os meus, entendeu? Até porque na visão deles, nossa sociedade é branca, você não é nem daqui, entendeu? Então, por que eu vou fazer uma lei que vai te proteger? No Brasil, querendo ou não, a gente tem uma voz negra muito forte na política. Então, acaba sendo mais fácil para a gente ter uma lei que estipula que racismo é crime, mesmo estando num país onde não tem ninguém preso por racismo. Se eu sofrer um racismo agora e for denunciar, provavelmente não vai ser denunciado como crime. Talvez entre como injúria. Às vezes, a própria polícia tenta, não, calma aí, não foi assim. A própria justiça, às vezes, não vai jogar isso para frente como racismo. Entendeu? Como, de fato, um crime. Sim, e na América do Sul, voltando aqui para o nosso mundo, acredito eu, pelo que eu pesquisei, só no Brasil racismo é crime. No resto dos países, alguns é só infração, você paga uma multa. No caso do Luigi, foi no Paraguai. No Paraguai, não é crime, é infração. É igual você passar por um sinal vermelho com o seu carro em alta velocidade. Você vai pagar uma multa e passou, pô. E gira em torno de 3 a 7 mil reais. A FIFA, que é a entidade máxima do futebol, ela já tem uma lei, né, por ela, que ela obriga que todas as federações que estão dentro dela, que estão embaixo da asa dela, sigam. Que é o quê? Teve um ato de racismo, o jogador ele faz um sinal, tipo de X, acho que não sei se é assim, tipo de X com os braços, o árbitro vê aquele sinal, ele já entende o que isso significa, e aí ele vai averiguar o que aconteceu, constatando, ele pode interromper a partida naquele momento, pausar a partida, e se for considerado de fato o que aconteceu, ele pode encerrar o jogo e dar derrota para o time da casa, e o jogo acabou ali. Só que... Isso não é comercial, nada comercial. Tipo assim, o árbitro, ele errou, no caso do Luigi. Ele tinha que ter parado o jogo e ver o que aconteceu e tal. E talvez, quem sabe, interromper a partida. Mas mesmo relacionado ao torcedor, que o caso do Luigi foi mais voltado ao torcedor. O torcedor lá com uma criança imitando um macaco e os outros 3 mais jovens que cuspiram. Então, eu não sei se no caso do torcedor, mas se, vamos supor, já que foi o torcedor, hoje em dia os estádios tudo tem o VAR, né? Que é a câmera que analisa os lances que o árbitro não vê e tal. Todo mundo sabe o que é o VAR. E aí o VAR ele pode identificar. Ele pode ser usado para isso. Identifica o torcedor, prende, retira do estádio. Se achar que é seguro continuar o jogo, não vai ter mais isso, volta o jogo. Até porque está no regulamento que, se for feito algo, o jogo pode ser retomado. Mas essa é uma decisão exclusiva do árbitro. Do árbitro, no caso. Que é a pessoa responsável pelo jogo e pelos jogadores que ali estão. Então, se a comissão de arbitragem decidir, não tem mais como ter jogo aqui,
Vamos encerrar o jogo, o time da casa perde WO e o time visitante, se for o time visitante que sofreu, obviamente vai ser, ele ganha aquela partida. Vai muito da falta de informação, né, a respeito, e também uma política de estar relembrando aquilo e uma pressão social. Pô, vamos supor aqui no Rio de Janeiro, você encerra no meio da partida um Vasco e Flamengo. Mano, mas tipo assim, aí que tá, a gente tá no Rio de Janeiro, tá no Brasil. Não, tipo assim, mas Entendeu? numa Não, perspectiva entendi. que eu tô falando, tipo assim, do Paraguai, onde que o pessoal não entende que o racismo é crime. Você encerra uma partida no meio, gera uma indignação. Sim, mas aí que tá. Se é justamente essa indignação, ela tem que ser sentida pelo seu ato. Você cometeu um crime dentro do esporte. Já que no seu país não é crime, no esporte isso é crime. Isso é lei pela FIFA. A FIFA é responsável pelo futebol no mundo e responsável pelo futebol nas federações que fazem parte dela. Ela é a entidade máxima do futebol. Tudo que ela coloca de lei é seguido no mundo todo. Então, se no país não é crime, dentro do futebol, existe uma lei contra isso. Existe um protocolo a ser seguido contra isso. E muitas vezes não é seguido. Sim, sim. Então, dentro do estádio, durante uma partida de futebol, quem controla aquilo ali é a confederação. Uhum. Entendeu? Logicamente, em caso de violência, é segurança pública. Mas o esporte é a federação ali, os delegados da partida que controlam aquilo ali, são responsáveis dentro do que está acontecendo ali. Então, já que tem um protocolo a ser seguido nesses casos, tem que ser seguido também no racismo. Antigamente não tinha um protocolo de concussão, quando o jogador batia de cabeça um com o outro. Hoje em dia já tem o protocolo. Bateu de cabeça, para a partida. Entra o médico, averigua, tem que trocar, tem que sair da partida. Se tiver que sair da partida, tem que trocar. Você não pode ter uma concussão e continuar jogando. Porque você pode morrer, porra. Então, tem um protocolo a ser seguido e não é seguido. Sim, sim. Talvez porque seja menosprezado? Talvez. Então, tipo assim, na minha cabeça, de acordo com esses fatos, eu tenho uma certa perspectiva de que é aquela questão, como você disse, se é regra, se é criminalizado no esporte, tem que passar. Então, tipo assim, as pessoas pautam mais a informação, repassa, que eu acredito que, tipo assim, isso é uma cobrança da FIFA, porque, tipo, vamos supor, não pode jogar lixo no chão. Pô, a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas só que, tipo assim, tem muita pessoa que não entende essa perspectiva, não entende, de fato, como que isso gera no contexto geral de mundo. Então, acredito que, tipo assim, já que esse assunto não está longe de ser resolvido, acredito que seria interessante campanhas, tipo assim, campanhas para ressaltar alguns pontos desses necessários para tipo assim, para manter a questão ali alinhada. Ou seja, de fato, no esporte o racismo é crime. O país, o time que não tiver de acordo com isso não joga futebol. Não, isso aí é o mundo ideal, mano. Mas, infelizmente, as pessoas meio que ignoram a questão do crime. Mas a pessoa obedece, como está escrito na parede. Lixo na mão, lixo no chão, tiro na mão. Aí você obedece. Senão E você... o aviso ele já vem seguido de uma punição. Entendeu? Mas vamos supor, poxa, se eu cometer um ato racista, o meu time vai ser penalizado. A partida pode ser encerrada. Depois do jogo, se for visto que foi isso mesmo, o meu time que venceu a partida, ele pode ser eliminado. Ele pode perder 3 pontos. Ele pode perder 6 pontos. Que num campeonato de pontos corridos, 3, 6 pontos é muita coisa, mano. Uhum. Tá ligado? Numa competição de mata-mata, você ser eliminado por um ato racista da sua torcida pesa muito. Então, por mais que você não vá acabar com o racismo, você vai coibir. A pessoa pelo menos vai entender
que ela pode se prejudicar. Já que ela não quer saber, não acha que isso não é nada, pelo menos ela sentir na pele a punição. A Conmebol, que é a entidade do futebol na América do Sul, puniu o Cerro Porteño com uma multa de $250 mil, eu acho, se eu não me engano. Ele ia ficar sem jogar com o público em casa, na Libertadores Sub-20, e ia fazer uma campanha no Instagram sobre o combate ao racismo. Pô, acharia super interessante. Tá, vai ver os comentários. A Conmebol pegar... Vai ver os comentários do post. Não, acharia super interessante no caso. A Conmebol pegar, falar assim, o time do Sub-20 fez isso. O time do profissional joga sem torcida. Metade das quantidades de vezes, porra. Aí ia bater bonitinho. Afetou só o Sub-20, mano. E tipo, Sub-20 não tem muito público. Mas a gente tem que entender aqui, a Conmebol nunca vai debater sobre isso. A gente tem um presidente da Conmebol que fizeram uma pergunta para ele. Você faria uma Libertadores sem time brasileiro? Ele falou, Libertadores sem time brasileiro é o Tarzan sem a Chita. Mano, é um bagulho tipo assim... Racista bom, caralho. Cara, tipo, mano, como é que o cara fala isso, mano? Ele é o presidente da entidade máxima do futebol na América do Sul. O Brasil é o país que mais sofre racismo na América do Sul. E é um dos países que mais contribui com lucro para a Conmebol. Porque é o país que mais participa de times e é o país que mais ganha essa porra, tá ligado? Hoje em dia. E aí, você associar o país onde mais tem negros na América do Sul, o país que mais sofre com crime de racismo na América do Sul, você falar que uma competição sem esse país é como se o Tarzan tivesse a Chita, mano, tu tá de sacanagem. Ele fez um discursinho sobre racismo no sorteio da Libertadores, um discurso com um sorrisinho de canto de boca, mano. Com aquele tomzinho de deboche tipo no final. Assim, eu tô lendo isso aqui porque eu tenho que ler. Não fui eu que escrevi, mas eu tenho que falar isso aqui porque eu tenho que falar alguma coisa. E, tipo assim, você vê que ele não tá indignado com aquilo. E a CBF também é outra frouxa, tá ligado? Mas, tipo assim, a presidente do Palmeiras, que é a presidente do clube do Luigi, ela falou que o Brasil tinha que sair da Libertadores e jogar a CONCACAF, que é a tipo Libertadores da América do Norte, México e Caribe. Mano, é meio que inviável, cara. Tipo assim, você vai tentar boicotar a Libertadores, mas você não vai participar, até porque é uma viagem muito longa. Uhum. Tipo assim, ninguém vai abraçar o teu papo. Correto. Tá ligado? Então, tipo assim, você sair do Brasil para jogar com o CONCACAF lá nos Estados Unidos é uma viagem muito longa, mano. A gente tem um calendário muito apertado e ninguém vai abraçar o papo. Ou seja, acaba sendo uma luta... meio que em vão, né? Em vão, mano. Em vão. Se as federações, como um todo, não se unirem para combater isso, dentro do esporte, pelo menos, já que o assunto é racismo no esporte, pelo menos, isso vai continuar acontecendo. Aí vai ter um casinho aqui, outro casinho ali, aí vai chorar um jogador aqui, outro ali. E aí que tá. A nossa sociedade não abraça o papo. Porque teve o jogo do final da Libertadores do Palmeiras Sub-20. Palmeiras e Flamengo Sub-20. E a nossa torcida... O Luigi foi bater o pênalti e a torcida do Flamengo tá chamando de chorão. Chorão, desvalorizando de fato ali a pauta colocada e, tipo assim, menosprezando, que, tipo, falando que ele, tipo, na minha percepção do comentário de chorão, falando que ele estava errado em estar ali chorando, em estar ali correndo atrás do tal fato, prejuízo ali, de fato. Perdi aqui. Sim, mano. Então, assim, perfeitamente. Além... Se a gente quer brigar para ter essa conscientização da federação, a gente tem que se conscientizar primeiro. Exatamente. Entendeu? Não tem como eu chamar o moleque de chorão e querer que o racismo seja combatido. Sim. Porque ele não estava chorando porque ele perdeu alguma coisa. Que perdeu uma parada igual o Chororô. Chororô. Ele está chorando porque é um moleque que está no Sub-20.
atrás do sonho dele, que é ser jogador de futebol, mudar a vida dele, a vida da família. Esse moleque passa dias e dias longe da família, numa vida de atleta que quem já foi sabe que é sofrido pra caramba. Tu já foi, né? Na época que teu joelho era bom. Não, tá maluco. Mas, tipo assim, é uma vida sacrificante, mano. Pra quem leva a sério, é sacrificante. Sim. E aí, o garoto que tá construindo a carreira dele sofre isso. E aí você não sabe qual é a base dele. Tipo assim, como é que é a estrutura dele para aguentar aquilo. Correto. Então, acaba sendo prejudicial. E aí, o nosso jogador, porque ele é um jogador brasileiro, ele é o nosso jogador. Daqui a 4, 5 anos, ele pode estar com a amarelinha, representando cada um de nós. Uhum. E aí, você vai ter chamado ele de chorão. De chorão. Assim, como foi feito do Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior sai do Flamengo e é vendido por 45 milhões de euros, que na TV Globo, no Sport TV, falaram que o Neguebinha não vai durar, pô. Você chama ele de Neguebinha, é um ato de racismo. Correto. Tipo assim, todo respeito ao jogador Negueba, tá ligado? Mas você fala, Neguebinha. Por que Neguebinha? Só porque ele é preto, mano. Correto. Magrinho, pretinho, Neguebinha. O Neguebinha vai bater lá e vai voltar. Então, não adianta a gente querer que seja combatido se dentro da nossa casa isso acontece. Correto, isso é. Então, tem que ser uma conscientização de um todo. Cara, até para conscientizar todos os tipos de pauta. Porque em relação ao Vinícius Júnior também, pessoas daqui menosprezou. E, tipo assim, o assunto é bem maior, tem bem mais o acesso ao público, e o pessoal daqui menosprezou. Então, tipo assim, eu vi pessoas justificando o fato dele não ter ganhado a bola de ouro. Então, mas aí que tá. Você tem que entender que, a partir do momento que você é um alvo e você sofre um crime onde naquela sociedade, na sociedade como um todo, é normal de acontecer, e você vai contra tudo aquilo que está acontecendo, você é o corpo estranho. Uhum. Então, você está combatendo a minha sociedade. Correto. E quem vota para a bola de ouro? Entendeu? Aí, jornalistas franceses. Eu não só eles. Não, a maioria, a grande maioria. E aí você vai e fala, não, é muito provocador, como a gente já tinha falado anteriormente. Não, é muito provocador. Acaba sendo antidesportivo. Não sei se falei certo. Acaba indo nesse sentido. Mas ele provoca. Mas ele procura. Ele procura o quê, cara? Acho que a questão do racismo tem isso, de colocarem a culpa na gente. Tipo assim, a sociedade é racista porque a gente é provocador, porque a gente procura, porque a gente vai atrás, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Sendo que, tipo assim, a culpa é só deles. Mas só que, tipo assim, esse assunto funcionou há muito tempo. Esse contexto já funcionou há muito tempo no ponto de colocarem culpa na gente, colocarem a gente como errado e a gente acabar aceitando isso. Sendo que, tipo assim, acho que agora está tendo uma reforma de ideia onde que as pessoas não estão mais aceitando a mesma coisa. E, tipo assim, eu acho super necessário Luigi, Vinícius Júnior. Pô, se eu falar que eu acho muito necessário, em parte, Daniel Alves também possa haver um cancelamento pelo que houve depois. Mas, tipo assim, eu acho que, tipo assim, essas pessoas foram super necessárias para, de fato, se pautar uma luta. E outra coisa, informar o que é racismo. Porque, tipo assim, racismo é uma informação. A gente sabe que o governo, que o Estado, que o sistema nos limita de informação. Tanto informação política, tanto informação esportiva, tanto informação... Todos os tipos de informação a gente é limitado em determinadas camadas. Acredito que da sociedade. Então, jogadores de futebol, acreditando que futebol é um dos esportes mais praticados e o eixo em si, que comanda o dinheiro girando, jogadores de futebol ir atrás dessa pauta, batalhar por isso, eles não só estão lutando por um direito deles e um direito pelos pretos, eles estão fazendo um certo ponto de informar a sociedade.
aquela sociedade desinformada que não sabe que um segurança te seguindo na loja, no mercado, é racismo. Ou que um comentário desse de macaco é racismo. Racismo estrutural, né, mano? Eu vi um comentário que... No esporte também, acho que foi um árbitro, alguma coisa assim do tipo, cometeu um ato de racismo e ficou detido aqui. Sendo que quando ele voltou para o Peru, ele ficou sem entender e o pessoal de lá também ficou sem entender. Então, tipo assim, lá no Peru, ele foi dado como injustiçado. Foi preso no Brasil por causa disso, por causa daquilo, injustiçado. Por esse fato de lá não ser comentado, não ter informação que em outros lugares e que na própria FIFA o racismo ele é considerado como uma coisa errada. Sim, então, tipo assim, acaba sendo que uma informação meio que incompleta em todos os campos. Porque a entidade máxima do esporte fala que mas aí o país, a cultura do país, porque o árbitro ele acaba sendo local, ele não vê aquilo ali como crime, e aí fica aquele limbo de informação. E aí, voltando para o Vinícius Júnior, só para finalizar esse papo. Finalizar. Hoje em dia, mano, o Vinícius Júnior, ele é o alvo da câmera. Tipo assim, um cara veio e trombou nele com mais força. A câmera dá um close na cara dele. Porque sabe que ele vai responder o cara. Filmar a reação, alguma coisa assim então, do tipo. Então, tipo assim, eles... você levantou essa bandeira, então eu vou mostrar o que você faz. Só que, tipo assim, não filma o que ele sofreu. O que ele sofreu passa lá na câmera grande. Mas quando ele vai peitar o cara, close na cara dele. Close na cara dele para mostrar. Acho que é uma questão da mídia também, né? Para mostrar a vítima como errado, para diminuir pra ali os holofotes. Exato, desmoralizar. Então, você acaba tendo que lutar contra tudo e contra todos. E aí, mano, é aquilo também. O cara é preto, joga no maior time do mundo. E aí, é o sonho de qualquer jogador de futebol, mano, jogar no Real Madrid. Correto. Tá ligado? O cara fez gol. É ali no palanque, mais ou menos. Real Madrid e Barcelona. Mano, é o topo do mundo, mano. Exato. É um time que carrega 15 títulos de Champions League. O segundo colocado tem 7 títulos, porra. Então, tipo assim, você tá no top 1 do mundo. Correto. Vivendo o seu sonho. E aí você sofre tudo isso. Que aí tu chega naquele ponto de que você conquista um monte de parada que muita pessoa não consegue conquistar, tu chega em lugares que muitas pessoas não alcançam e você ainda continua sofrendo aquele mesmo preconceito racial que você sofreu em São Gonçalo, mano, no Rio de Janeiro, no Brasil. Tudo, você é preto. Ainda você é preto. Porra, papo reto. Fechar aqui. Fechar nessa parte aí, já quase uns 40 minutos de episódio, mas é desse jeito, minha tropa. De papinho sempre, mas nunca de bobeira.